zagueiro do Fluminense pode pintar. Eles estavam no camisa 5, precisa de um substituto para o Vitor Roque e ou para o Flaco Lopes. Só que o Nino não é substituto de ninguém, né? O Nino, se chegar, chega para jogar. E o Nino chegar para jogar significa dizer que o Murilo vai para o banco. O Murilo é um jogador valorizado, que foi titular em momentos importantes do Palmeiras, mas que caiu de produção. O Bruno Fux, que é um jogador que cresceu ao longo da temporada passada, ganhou a posição até dos volantes do Palmeiras. Os volantes do Palmeiras não conseguiram ser melhores nas suas posições do que o Bruno Fux, que deu um passo à frente para ter saída de bola, para ter um passe melhor. Não parece também que há um entendimento de que ele vai ser o zagueiro titular que segura uma temporada inteira. Então, o interesse no Nino está justificado aí. Justificado com preço alto. O Nino não é barato, o clube que detém os direitos do Nino não tem problemas financeiros, não está querendo se livrar do Nino. O Nino é um jogador que a gente conhece, um jogador que tem assim, a gente não assiste os jogos do Nino na Rússia, mas a gente tem uma memória muito positiva do Nino. E aí é pensar na característica. Ele é um grande jogador? Ele é. Que o Palmeiras, quando arriscou jogadores recentemente, contratou jogadores que ainda não tinham uma grande experiência, por exemplo, Emiliano Martínez, acabou pagando caro, pareceu mais caro do que era de verdade, porque não rendeu, o Palmeiras talvez não queira fazer aposta. Então, deixa o scout, a criatividade do scout de lado e faz uma contratação que não é criativa. Trazer o Nino não é criatividade. Trazer o Nino é meio que o que se espera, né? Acontece que o Palmeiras tem uma questão, e uma questão que pode parecer um problema quando sai da minha boca, mas não é. É o Gustavo Gomes. Não, o Gustavo Gomes não é um problema, obviamente que não. Ele é uma solução. Mas assim como outros zagueiros com as características do Gomes na história, o Lugano, por exemplo, no São Paulo, e outros zagueiros como o Gomes, ele é nota 10 em alguns quesitos, mas a nota dele é muito baixa em outros, você tem que ter um parceiro de zaga e um sistema ao redor desse jogador que seja complementar. O Palmeiras tem que ter jogadores que saibam jogar com o Gomes, não jogadores que sejam só bons, né? O Gomes precisa estar protegido de mano a mano, o Gomes precisa estar protegido de sair na caça, ele precisa ter espaço ali no sistema defensivo para fazer o que ele tem de melhor, que é cobertura, que é fazer a sobra, que é tempo de bola, que é a coordenação mais de posicionamento do que propriamente de caça, de rachar. Se colocar o Gomes para ser um jogador que fica tão exposto, e aí vem a minha dúvida. Eu não sei se o Nino complementa o Gomes em característica. É o único senão que eu ponho, porque é um bom jogador, ele é. Isso é uma análise que uma comissão técnica tem que fazer na hora de contratar um jogador, porque é perfeita a definição dele. Porque é aquilo, o meu titular é o Gustavo Gomes, se eu trago um outro jogador pesado, que tem dificuldade em caçar, que joga, mas que é brilhante na sobra também, talvez não encaixe. Então, nessa hora, ainda mais para quem tem dinheiro para investir, é necessário pensar em todos esses detalhes, né? Por exemplo, eu acho que com o Gustavo Gomes, eu acho que dá para jogar. Não acho que o Nino seja... Nino e Gomes sejam excludentes, mas, por exemplo, o Vitão do Inter encaixaria melhor que o Nino. Mais rápido, caça mais, tem mais poder de recuperação, né? O Nino é mais lento, mais técnico. Então, tem uma série de questões, né? Então, é bem interessante esse argumento, porque normalmente o cara é bom, traz o cara, e vão jogar os dois. Depende, né? Nem todo zagueiro era como, por exemplo, o Gamarra, também paraguaio, como o Gomes, mas era um jogador que tinha uma deficiência, bola aérea. Um zagueiro, não é que ele era ruim, mas ele não, como ele era baixo, ele não era espetacular na bola aérea como o Gomes é, por exemplo. Agora, o resto, ele fazia qualquer jogador, o zagueiro que jogava com ele, se transformar num grande zagueiro. Era melhor ter um perna esquerda ao lado dele, porque ele era destro. Então, o Corinthians teve Nenê, Batata, que eram zagueiros completamente comuns, que com o Gamarra, porque eles complementavam bem o Gamarra. E o Gamarra fazia o cara do lado dele jogar muito mais do que ele normalmente jogaria. Isso é bem interessante, porque o clube tem dinheiro, contrata o cara, contrata o melhor zagueiro que está disponível, vai encaixar com o seu cara, né? E é curioso, o futebol às vezes também te surpreende, porque quando o Palmeiras contratou o Vitor Roque, não era para jogar com o Flaco Lopes, certo?
Contratou o Vitor Roque para ser o 9 dele e não jogar com dupla de ataque. E, de repente, ali nos treinos, então, se mostrou uma possibilidade que hoje você precisa de um centroavante reserva para a dupla. Não era o plano, né? Inicial, e foi uma coisa que foi adquirida ao longo do tempo. Eu usei o Lugano como exemplo, você usou o Gamarra. Para quem de repente é mais novo, não lembra, assim, eu acho que é uma dúvida que vai ficar para sempre, e ainda bem que o São Paulo não expôs, não experimentou muito. O São Paulo, campeão do mundo, com o Lugano e tudo mais, jogava com 3 zagueiros. 3 zagueiros sempre. Se fosse com 2 zagueiros e sem aqueles 2 insanos, que era Mineiro e Josué juntos, isso aí. Talvez o Lugano não rendesse tudo que rendeu no São Paulo, e o que ele rendeu no São Paulo e depois na seleção é uma coisa extraordinária. Gosta do Nino? Um baita de um zagueiro, jogou muito no Fluminense, um cara que foi lá pro Zenit por muita grana também, mas é justamente isso, alguns setores do campo demanda muito mais do como a dupla vai funcionar do que propriamente se o cara é bom ou não. Diferente do cara ser um atacante, ou o Vitor Roque, que pela qualidade dele encaixou com o Flaco entendeu as movimentações do Vitor e formaram uma boa dupla de ataque. Zagueiro é muito de encaixe, é muito de o que é mais caça, o que é mais sobra, qual lado sai jogando mais. Mas o Nino é um zagueiro espetacular. Não vejo também contrata o Nino e ele não ser um titular absoluto. Vai contratar pelo preço, pela história recente no Fluminense, vai chegar e jogar. Vai chegar para jogar. Como é que tá a situação do Andreas Pereira? Saiu machucado, né? Contra o jogo no jogo do Santos, semana né? contra o Santos. Machucou lá, tal. Parece que não é nada que vá demandar uma cirurgia, né? Nada do tipo, mas ainda não tem um prazo, né? A gente está no estágio, parece preocupante, mas pelo menos eu não tenho nenhuma atualização. A preocupação do Abel justamente no começo era não ter lesão, aí teve 2 lesões meio que aleatórias, o Jefté e o Andrés, e sempre acho melhor você cair na grama natural e no piso natural do que você cair no cimento / piso de plástico, né, que foi o caso do Andrés. É uma queda comum, se você reparar, né, foi uma falta do Igor Vinícius, ele cai e se machuca. Poderia ter acontecido no gramado natural? Também, poderia ter acontecido, mas não deixa de ser uma questão. E aí a gente vai vendo, toda vez que a gente começa uma temporada, o torcedor, qual que seria o time ideal com todos disponíveis? Marlon Freitas, Andreas, quando voltar o Lucas Evangelista, muitas vezes até juntar o time ideal, ou até formar o time ideal, demora um tempo, né? E ele nunca joga. Talvez ele não sai do papel, que era aquele por exemplo, do São Paulo, ano passado, que só jogou umas 3 vezes, então. Agora que eu vi a tarja na qual a gente está conversando, está ali 3 semanas como um prazo. E era o que eu ia falar, assim, se não é grave, a gente obviamente não quer que ninguém se machuque com gravidade, nem pequena nem média, mas talvez 3 semanas, que é o tempo da primeira fase do campeonato estadual e um pouco mais, venha bem a calhar. Porque o Palmeiras tem, como o próprio Abel disse, jogadores que estão precisando de minutagens, que vêm da base. Talvez o Palmeiras não tenha o problema que outros times têm. O Palmeiras não corre risco de nada, vai se classificar para a fase final do Campeonato Paulista. Já jogou as últimas 6 finais do Campeonato Paulista, então se eventualmente alguma coisa der errado nas quartas de final, está tudo bem também. Menos minutos para o Andrés porque está machucado significa mais minutos para o Luiz Pacheco, significa mais minutos para outros jogadores que estão aí para mostrar, para conseguir justamente essa minutagem. Vai ser interessante a gente notar como vai ser a atuação do Mirassol, né? Que ele fez uma estreia contra o São Paulo avassaladora, mais ou menos no ritmo que vinha jogando no Brasileiro, e depois foi engolido pelo Primavera. Muito jogador chegou, né? Um jogador chegou e lá no jogo contra o Primavera, uma certa... Né, o Mirassol, essa sensação do momento. E acho que contra o Palmeiras vai dar um jogo, eu acho que mais interessante. E também é interessante a gente notar, além do Mirassol, o Bragantino. São os 2 times que eu estou de olho. O Bragantino superou o Palmeiras nos critérios de empate na liderança. De novo, é uma tabela por esses 2 muito mais favorável do que a tabela para os grandes. A gente nunca vai confiar no Bragantino, lamento, que ele vai fazer 8 partidas iguais a que ele fez contra o Corinthians. Mas o Bragantino
com a tabela que tem, ele poderia lutar, por exemplo, para ser o primeiro no geral e decidir em casa sempre. Né? Campeão paulista que já foi. Mas a gente sempre fica falando, putz, na hora que a gente vai, o Bragantino agora vai. Né? É bom desconfiar. Mas a próxima rodada do campeonato, com São Paulo e Corinthians, Palmeiras, Mirassol e tal, ela favorece o Bragantino. O Bragantino tem boas chances de emplacar 9 pontos e continuar ponteando o campeonato. Se interessar por Se interessar. correr o risco de ganhar. Correr o risco de ganhar, exato.